O tema deste programa são os instrumentos utilizados pelo Estado e municípios para melhorar a qualidade do serviço prestado na saúde pública. Nesse bloco vamos falar sobre redes de atenção à saúde. Secretário, a título do que a gente já fez, vamos primeiro dar uma explicada no que é rede de atenção à saúde. Bom, o sistema de saúde, ele se organiza historicamente de uma forma muito fragmentada, né? Na verdade, ao invés de nós termos os pontos de atenção, que são as unidades básicas, os hospitais, com uma comunicação fluida entre eles, com uma integração, nós temos esses pontos trabalhando de forma independente. E para que o sistema de saúde se torne mais eficiente, é importante que esses pontos se intercomuniquem, que eles se integrem, de tal modo que, por exemplo, um cidadão, quando vai a uma unidade básica de saúde, muitas vezes o problema de saúde dele não pode ser resolvido nessa unidade. E ele precisa acessar um serviço de maior complexidade, um hospital, né, ou outro ponto de atenção. Nesse caso, quando a gente fala num sistema organizado em redes, nós estamos falando de pontos que se comunicam e que permitem, por exemplo, que o cidadão, de acordo com a situação de saúde dele, possa ser encaminhado para esses outros serviços. Da mesma forma, quando ele voltar para o serviço mais básico, mais simples, que é aquele prestado pela unidade básica, pela equipe de saúde da família, vai haver uma comunicação e essa equipe mais simples, né, esse serviço mais simples, vai poder dar continuidade da atenção a esse cidadão. Entendi. De acordo com os dados que o Estado tem hoje, o sistema funciona assim atualmente? Não, nós temos certeza que não. Ainda há muito que avançar, né? Claro que esse é um discurso que, principalmente no nosso estado, iniciou em meados de 2004, 2005, né? Então, é um tema ainda recente. O nosso estado foi modelo para o país em relação a isso, porque o país veio adotar o modelo de redes em uma portaria do final de 2010, mas mesmo assim não se fazem, né? As redes não são feitas da noite para o dia, né? Nós precisamos continuar avançando, até porque nós temos um modelo institucional no SUS muito complexo. Alguns desses serviços são dos municípios, outros são filantrópicos. Então, como fazer todos esses atores conversarem e trabalharem em prol do cidadão numa continuidade da atenção? É um grande desafio, né? E como é que essa rede deve ser feita, secretário? Como é que ela deve ser criada? Bom, alguns pontos são fundamentais. Primeiro, as redes elas se organizam por eixos temáticos. Então, elas precisam se organizar de acordo ou com as condições de saúde da população ou com o ciclo de vida. Então, vou te exemplificar, né? Uma rede temática, a rede do idoso. Ser idoso é um ciclo de vida, né? A partir do momento que você define a temática de uma rede, você tem que começar a pensar na função de cada ponto de atenção dentro dessa rede. Para a principal situação de saúde que nós temos hoje, que são as chamadas condições crônicas, né? Que é aquilo que acompanha o cidadão por um longo período, essas redes especificamente têm como ponto principal, como porta de entrada, como eixo organizador, a chamada atenção primária à saúde. Então, para que os nossos gestores compreendam o que é atenção primária, de novo, né? Equipe de saúde da família, unidade básica. É o serviço que é menos complexo do ponto de vista tecnológico, né? Mas sem dúvida mais desafiador, porque é esse serviço que é prestado para qualquer cidadão, né? O cidadão só vai acessar um serviço mais complexo, um serviço hospitalar, quando ele realmente precisar. O que significa dizer, quando a gente fala que o SUS é universal, né, para todos, e é integral, é tudo, mas nós temos que saber qual é esse tudo que nós vamos ofertar para quais todos, digamos assim, né? Então, esse é o grande desafio do sistema e é por isso que se propõe a organização das redes. Para organizar uma rede, né, respondendo objetivamente sua pergunta, nós precisamos ter clareza, então, de qual que é o papel de cada ponto de atenção e criar a comunicação entre esses pontos. E como que isso é feito? Porque hoje a gente nota uma dificuldade, né, das demandas, principalmente quem mesmo recebe em saúde, uma dificuldade de se definir onde deve ficar cada ponto de atenção. A entrada do usuário para o SUS deve ser uma unidade básica de saúde. Ali é feita uma triagem, né? Para ver se ele precisa ser encaminhado a um pronto-socorro ou a uma consulta especializada. Muitos não vão diretamente ao pronto-socorro, vão à unidade básica de saúde. Vai diretamente ao pronto-socorro. Então, isso deve começar com o gestor organizando onde é cada ponto de recepção do usuário e divulgar isso para a população? Isso. Então, assim, tem alguns pontos que nós temos que trabalhar para avançar. Acho que sua colocação está perfeita. Primeiro ponto, né? A gente muitas vezes fala para o cidadão onde ele não deve ir. E esquece que a gente tem que falar onde que ele deve ir, né? Então, assim, a gente quer mudar a cultura hospitalocêntrica. Ok. Mas para falar para o cidadão não ir no hospital, nós temos que falar
por onde que ele vai entrar no sistema de saúde. E por quê, né? Exatamente, exatamente. Claro que vai ter situações, por exemplo, nos casos de urgência, de agudização, que ele vai sim direto ao hospital. Mas, no geral, a porta de entrada do sistema é a unidade básica ou até um sistema mais proativo, que é a equipe de saúde da família indo até a casa do cidadão. Esse é o modelo ideal que a gente desenha, né? A partir desse desenho inicial e da boa comunicação com o cidadão, que é um ponto que nós precisamos avançar muito ainda, né? Nós temos que ir construindo essa comunicação entre esses pontos, de tal modo que o cidadão chegou na unidade básica. A gente tem lá, por exemplo, uma classificação de risco. Identificou que ele precisa acessar outros pontos, nós temos que garantir esse acesso, né? Todos os nossos gestores, esse é um ponto muito importante da gente enfatizar, tem que ter clareza da importância da escala para o bom funcionamento do serviço de saúde. Né? Nós temos um estado que tem 853 municípios. 80% deles, aproximadamente, tem menos de 20 mil habitantes. Os serviços de saúde, para funcionar com qualidade, eles dependem de escala. Quanto mais complexo for um serviço de saúde, do ponto de vista tecnológico, mais ele necessita de escala. Né? Por quê? Como a gente sabe que nem toda a população vai usar esse serviço mais complexo, vamos ilustrar aqui só, né, para os gestores entenderem qual UTI. Todo cidadão precisa de uma UTI? Não. Né? Aqueles que precisam já são um grupo muito específico. Isso significa que a demanda não vai ser uma grande demanda, vai ser uma demanda específica. E se eu tenho poucas pessoas acessando um serviço de saúde, consequentemente, o que eu tenho? Dificuldade de manter os profissionais que ali são necessários, né? Porque eu não tenho como custear, a demanda é baixa. Perda na qualidade desse serviço, porque a boa prática em saúde é aquela que é feita de forma repetitiva. Né? Quanto mais parto eu fizer, melhor vai ser a qualidade do parto prestado por esse serviço. Então isso tem que estar incutido para todos os nossos gestores. Eles têm que compreender, para a casa de qualquer um, se meu município tem 800 e poucos habitantes, se ele tem mais de 1 milhão de habitantes, atenção primária. Unidade básica de saúde funcionando, equipe de saúde da família, de preferência cobrindo todo o território. Isso todos têm que fazer. A partir da atenção secundária, né, atenção secundária e atenção terciária, isso nós temos que buscar nos municípios de maior porte, garantindo acesso para toda a população da região. Né? Seria eles trabalharem em consórcio, né? Seria articulação. Articulação entre uma região, né, de forma que a rede de atenção ela é feita de forma regionalizada e não unificada, a saúde não é feita só para um município. E a ideia, pensar em dar uma atenção primária, investir sempre na equipe de saúde família, unidade básica de saúde, pode despertar, de repente, aquele pensamento, quanto mais cobertura eu tiver, mais problema eu vou ter. Porque mais os agentes de saúde vão identificar problemas e vão trazer essa demanda. Como é que o gestor deve lidar com esse raciocínio? Porque a partir do momento que há uma equipe básica de saúde, ela também está naquela atenção preventiva, né? Ela pode ajudar a evitar problemas maiores. Como é que deve ser o raciocínio do gestor nesse sentido? Eu ia responder exatamente isso. Por que não pensar, né, naquela frase tradicional, antes prevenido que remediar, não é mesmo? Porque se a gente identifica esse problema quando ele ainda não está agudizado, o custo dele para o sistema vai ser muito menor, né? E a possibilidade de resolução desse problema é muito maior. Então, quando a gente fala da proatividade do sistema de saúde, é exatamente porque a gente está identificando que a maioria dos problemas, eles são por consequência da inatividade do sistema. Vamos pegar o caso da dengue, recente. Não estou nem falando de uma condição crônica, estou falando de uma situação, né, que historicamente a gente percebe como uma falha da saúde pública quando ela retorna da forma como retornou, né, agora, nesse momento que nós estamos. Por que isso acontece? Porque a população desmobiliza, a população também tem um papel fundamental para o bom funcionamento do sistema de saúde. Né? Isso é verdade. Porque às vezes os gestores desmobilizam. Então, quanto mais esquecem, né? Vamos já poeira abaixo, a pessoa esquece que o problema pode voltar. Exatamente. Então, situações como essa, como a própria questão da hipertensão, o que acontece? Se não estamos lá todo dia como sistema de saúde, batendo na porta do cidadão e falando, você está alimentando bem, está fazendo atividade física, qual que é a tendência natural? As coisas vão ficando debaixo do tapete, né? E quando elas surgem como um problema agravado já, grave para o gestor. Então, é preferível o gestor ter essa visão de que ele reconhece o seu território, ele identifica os problemas de saúde da sua população e cuida disso mais do ponto de vista de prevenção e de promoção, do que depois ele finge que não está acontecendo nada e quando vem um problema ele vem como uma bomba, né? Vem um problema imenso para o gestor dar conta. Então, investir em atenção primária seria, a gente pode dizer, o passo número 1
para organizar uma rede de assistência de saúde? Para casa básico de todo gestor, independente do tamanho do município, e o primeiro passo, o passo fundamental para que as redes funcionem no E Estado. qual o maior desafio que o Estado tem identificado para isso, para essa rede de assistência efetivamente ser aplicada, entrar na prática? Então, olha só, nós temos aqui no Estado uma rede temática específica que virou exemplo, modelo para todo o país, até internacionalmente. E eu faço uma reflexão a partir desse êxito para a gente ver onde a gente está falhando. É a rede de urgência e emergência, que é talvez a rede menos dependente da boa atenção primária, né? E é uma rede que tem funcionado muito bem no nosso estado devido a um componente logístico. O que acontece? O problema agudizado, tendo o SAMU como uma forma de solucionar e uma rede de hospitais prontas para dar a resposta, isso tem sido possível de se tratar, de cuidar. Nós temos lá o caso da rede da Macro Norte, agora estamos ampliando para 5 regiões ampliadas do estado, 5 macro-regiões, né? Ou seja, até 2015, mais ou menos, nós vamos ter todo o estado com essa rede exitosa. Peguei a boa prática e vou fazer a reflexão agora, o que não está dando certo nas outras redes, qual que é o nosso desafio. Acho que você tocou num ponto fundamental. A atenção primária, se ela tiver consolidada, nós temos meio caminho andado para as redes darem certo. Independente do eixo temático, se é a rede materno-infantil, se é a rede do idoso, né, das condições crônicas como hipertensão. Por quê? Porque as redes dependem fortemente desse componente. A que menos depende é de urgência. Todas as outras dependem demais desse componente. E onde que a atenção primária do nosso estado não está avançando? Nosso estado e do nosso país, por que não? Primeiro, o desafio da manutenção dos profissionais. Né? Rotatividade alta. Rotatividade alta, talvez nós ainda temos insuficiência em termos quantitativos, o Ministério está atento a isso, trouxe agora o Provab, que é uma política para poder incentivar os profissionais a ter esse engajamento, trabalharem na atenção primária. O Estado tem o Programa de Educação Permanente, o PEP, né, para incentivar, principalmente dos médicos. Quando a gente está falando dos profissionais, eu acho que o grande desafio, o maior gargalo da atenção primária são os médicos alocados lá. E nós temos, é importante, já que nossa conversa com gestores, né, uma questão que é até mesmo predatória. Então, por essa questão de mercado mesmo, demanda versus oferta, às vezes nós temos um município pagando um salário de 15 mil para um médico, aí o município do lado oferece 15.500 e aí vai. Né? Outra coisa, o próprio profissional, porque é uma categoria de alguma forma elitizada, né, dentro da nossa cultura, etc., ele geralmente se dispõe aí nos territórios mais distantes, né, num estado complexo como o nosso, que tem regiões muito diferentes, com realidades muito diferentes. Né? Então, qual que é a situação? Ele vai se dispor aí para lá, ou quando acabou de formar, ou no final da carreira, se ele tem algum vínculo ali. E não é isso que a gente quer. O que a gente quer construir? Uma carreira de médicos que realmente tenham esse engajamento, esse comprometimento com o sistema de saúde, com a atenção primária. Então, eu diria que esse é hoje o maior desafio para o bom funcionamento da atenção primária. Um desafio que a gente vai avançar na medida que todos os gestores identificarem isso como prioridade. E aí nós não estamos falando de forma nenhuma que isso é responsabilidade só do gestor municipal, prefeito, secretário municipal de saúde. É isso que eu ia falar. Como é que o gestor pode buscar esse auxílio, essa ajuda no Estado, né, que dentro do nosso modelo federativo é o ente que está mais próximo para ele buscar ajuda? Tanto o Estado quanto o governo federal já compreenderam essa importância de fortalecer a atenção primária e têm desenvolvido políticas para isso. Né? Eu destaco o PEMAC, que é o Programa de Melhoria, né, da Qualidade da Atenção Primária, instituído no último ano pelo governo federal, está saindo já uma segunda rodada desse PEMAC e aí o que é o cerne dele? Melhoria da qualidade da atenção primária com investimentos do governo federal. Nós temos aqui em Minas, desde 2004, 2003, o Saúde em Casa, né? Que é um programa que aplica muito recurso, tanto para a construção de unidades básicas de saúde, mexendo no componente estrutural da atenção primária, né? Nós ainda temos muitos municípios que precisam de unidades novas, com boa ambiência, né? Para que os profissionais tenham vontade de trabalhar ali. Né? E além desse componente estrutural, a gente coparticipa também no incentivo de custeio para a manutenção das equipes de saúde da família. Né? Então, tanto o governo federal quanto o governo estadual têm essas políticas e basta os municípios buscarem, tanto na Secretaria Estadual de Saúde quanto no Ministério, as formas de adesão a essas políticas. E tendo sempre claro que tanto as responsabilidades quanto o financiamento, né, ele é tripartite. Então, assim, nós não estamos falando de novo que o município tem que dar conta da atenção primária sozinho. Ele nem conseguiria, né, secretário? Ele tem o para-casa básico, que é fazer essa atenção primária funcionar, com o apoio do Estado e do governo federal. Ok.
Nossa conversa é com o secretário adjunto de saúde do Estado, Francisco Tavares. E no próximo bloco vamos falar sobre instrumentos de gestão do SUS.